Primeiro, o título diz: mortos para o pecado e vivo em Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Quem diremos, pois, permanecemos no pecado para que a graça abunde? Louvado seja Deus. Deus está fazendo uma pergunta. A graça abundar, nós vamos andar no pecado? De maneira alguma, nós, os que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Fomos, pois, sepultados juntamente com ele, para a morte, por meio do batismo, a fim de que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na esperança de sua morte, assim também seremos na de sua ressurreição. Conhecedores disso, de que nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não servirmos mais o pecado. Porque aquele que morre está justificado do pecado. E se morremos com Cristo, cremos que também vivemos com ele, sabendo que Cristo, havendo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte já não mais se apodera dele, porque quanto a ter morrido para o pecado, morreu uma vez por todas, mas quanto a viver para Deus vive. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Em Cristo Jesus, Senhor nosso. Não reine, pois, o pecado em nossos corpos mortal, de modo que o obedeceis em suas conveniências. Tampouco apresenteis vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai a Deus como vivos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não se apodera de vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Louvado seja Deus. Pode sentar. Glória a Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Somos nós tão mortos do pecado, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque ainda nós vivemos nesse mundo adorando tudo. Louvado seja Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que quando nós aceitamos Jesus, nós fomos batizados, então nós fomos mortos para o mundo. Por que ainda nós estamos
nesse mundo, ainda fazendo a vontade do mundo. Glória a Deus. Se nós estamos fazendo a vontade de Deus do mundo, ainda nós não estamos libertos. Para que nós venhamos nos libertar é através da palavra. Através da palavra, a palavra que vai nos lavar. Mas para que a palavra venha nos lavar, nos limpar, nos purificar, louvado seja Deus. Nós temos que aceitar a palavra. Glória a Deus. Porque se nós não aceitar a palavra, louvado seja Deus, o Espírito Santo não pode trabalhar em nosso coração. Porque o Espírito Santo é a palavra de Deus. Porque Jesus ele nos disse que no princípio ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e andou no meio do povo e o povo não percebeu, não reconheceu, crucificaram ele. Glória a Deus. E assim está a mesma coisa hoje. Quando nós rejeitamos a palavra, nós estamos crucificando a Cristo. Nós estamos rejeitando Ele, que muitas vezes nós pregamos a palavra de Deus, as palavras de bênção, de maravilha, nós guardamos ela. Mas quando nós recebemos uma palavra de correção, nós trancamos o nosso coração e não deixamos ele entrar para que ele possa limpar o nosso corpo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então nós temos o que fazer a vontade de Deus. De que maneira? Obedecendo a palavra. Porque hoje nós não estamos mais debaixo do jugo da lei, dos mandamentos, mas sim debaixo da graça. Jesus é misericordioso, louvado seja Deus, que nós pecamos, nós falhamos, mas pela sua misericórdia, louvado seja Deus, ainda lhe dá o tempo para nós se arrepender. Glória a Deus. Mas no tempo da lei não tinha isso. No tempo da lei, quando eles pegavam, como pegaram essa mulher Madalena, pela lei de Moisés, já tinha que ser eliminado. E hoje Deus está deixando, está dando oportunidade para nós nos converter através da palavra. Louvado seja Deus. Que a palavra de Deus nos diz, glória a Deus, aleluia, que Deus endureceu o coração de Israel, daquele povo, para que se cumprisse a palavra dele. Louvado seja Deus, porque nós éramos filhos das trevas, nós não somos os filhos da luz. Nós passamos a ser filhos da luz quando nós aceitamos Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus, pela sua infinita misericórdia, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Ele passou por tudo aquilo, foi rejeitado por aquele povo para dar acesso a nós hoje. Hoje nós temos acesso à salvação. É só nós querer obedecer. Porque ele disse, crê em mim, louvado seja Deus, será salvo, tanto a ti como a tua casa. Aleluia, meu Deus. Mas para ser salvo, louvado seja Deus, porque a palavra de Deus diz, não basta mais só crer. Porque a Bíblia nos diz, Tiago 2, versículo 19, tu crê que há um só Deus, faz bem, mas o demônio também crê, mas não obedece. E muitas vezes nós dizemos que nós cremos em Deus, mas não obedecemos a palavra de Deus. Se nós não obedecemos a palavra de Deus, nós ainda estamos andando na luz, mas nós estamos andando nas trevas. Nós estamos nas trevas ainda. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz, louvado seja Deus, João, se não me engano, 8, 12. Se conhecereis a verdade vos libertará. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas não basta só nós conhecer a verdade, porque os demônios também conhecem a verdade. Porque o demônio ele veio do reino, ele veio de lá, ele também conhece a verdade. Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Nós temos que, louvado seja Deus, creia na verdade e pôr ela em prática. Porque não adianta nada nós crer na verdade, mas nós não pôr ela em prática. Nós temos que praticar a verdade e a justiça. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ah, mas nós não estamos conseguindo. Estou fraco. Não estou conseguindo. Consegue. E Jesus diz para mim e para você: eu venci o mundo, vós também vencerás. Mas para nós vencer todos esses problemas, dessas dificuldades desse mundo, nós precisamos estar na presença de Deus. Nós estamos precisando estar firme na rocha, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque o diabo trabalha ao contrário. Louvado seja Deus. Satanás ele sabe. Ele é conhecedor da palavra de Deus. Ele sabe quando nós estamos pregando maravilhas. Louvado seja Deus. Nós estamos pregando prosperidade. Satanás não se incomoda com isso. Porque muitos vêm na igreja para buscar prosperidade. Glória a Deus. E Deus diz que adianta granjear o mundo todo e perder a salvação. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Agora ele sabe. Ele sabe da doutrina. Ele conhece os mandamentos do Senhor. Aí ele endurece o nosso coração para que essas palavras venham ao nosso coração e nós venhamos se converter. Glória a Deus. E muitos estão dentro da igreja, eles pensam que estão convertidos, mas eles estão convencidos. Convencido é uma coisa, convertido é outra. Louvado seja Deus. E nós, cada dia, nós precisamos se converter mais. Através da palavra, nós temos que se converter mais e mais. Cada dia nós estamos aprendendo mais. Porque se eu falar que sei tudo, eu sou mentiroso. Se o irmão falar que sabe tudo, ele é mentiroso. Não há verdade em nós. Então, todos os dias nós estamos aprendendo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para nós aprender, nós temos que ouvir. Ouvir, meditar na palavra e obedecer. E abrir o nosso coração para que a palavra entre em nossos ouvidos e desce até o coração. Aí quando desce ao coração, o Espírito Santo, ele começa a trabalhar em nosso coração. Ele começa, assim como a mulher, ela arruma a casa, ela fala: esse móvel não está aqui, esse negócio não está bom aqui, eu tenho que pôr para ali, aquela coisa tem que mudar para cá, sem o Espírito Santo. E quando ele faz morar no nosso coração, isso aqui não está me agradando, vou tirar isso daqui, vou tirar isso de lá, eu vou fazer isso, vou limpar a minha casa, mas para limpar a casa nós temos que aceitar a palavra de Deus. Porque se nós não aceitar a correção, então como Deus vai trabalhar em nossas vidas? Glória a Deus, aleluia. Muitos dizem: eu vou, acho, é só estar aqui na igreja, entrou na igreja, orou, louvou,
pregou, da boa hora no céu, mas é difícil. Que a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, ela não relata quanto povo tinha no tempo de Noé, mas eu creio que tinha centenas ou milhares de pessoas. Mas o povo estava tão desobediente. Mas Deus achou graça em Noé. E assim Deus acha graça em muitos aqui ainda hoje, nesse dia futuro. Porque Noé buscava a Deus. E Deus falou com Noé: faz uma arca, deu a medida da arca. Noé levou 120 anos para construir aquela arca. Não foi 120 dias. E o povo daquela época estava como o povo de hoje. Nas farras, nas festas, tudo que não agrada a Deus eles estavam fazendo. E Noé trabalhou em fazer aquela arca, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. O povo diz: Noé, você é louco. Olha o som que está. Olha, você está ficando louco. Noé trabalhando com seus filhos, fazendo a arca, e o povo na farra. Não é louco que inicia um dia, inicia outro, sol está quente, está bonito, não é louco. Mas quando Noé terminou a arca, veio o dilúvio, aí o povo se abandonou. E hoje está da mesma maneira, o Evangelho está sendo pregado. O povo não está nem aí com o Evangelho de Cristo. Não está nem aí. Louvado seja Deus. Veio o dilúvio, destruiu todo. Sobrou 7 almas vivendo. E mais não é 8, não? Só. E daquelas 8 pessoas, louvado seja Deus, hoje vê a terra como está grande, novamente, a população que cresceu. E Noé morreu, louvado seja Deus, o povo voltou para a farra de novo, esqueceu. Aí veio Abraão, louvado seja Deus. Estava o povo tudo na idolatria. Mas Abraão também era idólatra. A família de Abraão também era idólatra. Mas Abraão queria um Deus que falasse com ele. E quando ele estava cuidando dos seus animais, Deus falou com ele. Porque Deus achou graça em Abraão. Glória a Deus. Mandou que ele apartasse da sua família, suas parentelas. Ia dar outro lugar para ele, ia mostrar outro lugar. Glória a Deus. E Deus apartou Abraão apartou da sua família, pegou um Ló, seu servo, e foi para onde Deus mandou. Glória a Deus.
E ele andou para aquele deserto, louvado seja Deus. Pegou seus animais, o que pertencia a ele foi seu servo. Abraão já de idade, louvado o nome do Senhor. Seus animais produziam, aumentavam. Os teus servos, as tuas servas multiplicavam. E Abraão nada. Abraão nada. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Glória a Deus. Mas chegou o tempo determinado. Deus falou com Abraão que Abraão ia ter um filho com Sara. E Sara, louvado seja Deus, ouviu. Eu na minha juventude não pude ter filho. Tá bom. Sara deu a sua esposa, a sua escrava, a Abraão teve filho. Mas Deus não fez promessa com Ismael, Deus fez promessa com Sara. Não foi com a escrava, foi com a livre, que chama Sara. Chegou o tempo determinado, Sara deu a luz a Isaac. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E passou o tempo, e Ló se dividiu do Senhor de Abraão. Mas Jó também era um homem temente a Deus. Ló. Eles se dividiram, porque o rebanho era um, se separaram. Glória a Deus. Ló foi para Sodoma e Gomorra, foi para outro lugar também, aonde nunca foi pregado o evangelho, porque Abraão ele não era profeta, ele não era pregador. Abraão era um homem temente a Deus, e o que dizia a voz de Deus, fazia o querer de Deus. Glória a Deus. Mas foi para a cidade de Sodoma, o seu sobrinho, Ló. E o povo, desobediente, não queria nada de nada, só queria do jeito que o mundo está aqui hoje. Também naquela época foi dessa maneira. A cidade foi destruída. Glória a Deus. A cidade toda foi destruída, só salvou 4 pessoas. Abraão disse: se tivesse 50, eu destruiria tudo. Por amor dos 50 não. Por amor de 30 não, por amor de 10, por amor de 5 não, mas só tinha 4. Abraão parou e o anjo foi lá e destruiu a cidade. Glória a Deus. Quantas pessoas tinha naquele lugar? Eu creio que também tinha milhares. Quanto se salvou? 3. 8 baixou para 3. Porque era 4. Mais uma estava lá, a esposa de Ló, mas ela já estava virando para trás, olhando para trás. E nós não temos que olhar para trás, nós temos que caminhar para frente.
Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Passou esse tempo todo, veio Jacó louvado, engrandecido o nome do Senhor. E Jacó teve seus filhos, foram morar para o Egito. Louvado seja Deus. Mas morreu Jacó, morreu seus filhos. E o povo que estava no Egito foi escravizado. Ficaram por 400 anos escravizado. Mas veio Moisés, glória a Deus, para libertar aquele povo. Mas aquele povo, Moisés foi visitar seu povo e seu povo chegou. Quando chegou lá, os egípcios estavam batendo nos seus irmãos. O que ele fez? Ele matou os egípcios. Quando ele voltou lá de novo, glória a Deus, aleluia, Jesus, para libertar aquele povo. Quem que constituiu os reis? Tu quer fazer com nós como fez com esse Egito? Moisés fugiu, mais 40 anos. Mas depois de 40 anos, Moisés já estava com 80 anos. Glória a Deus. Foi para o Egito libertar o povo. Mas quando saiu, louvado seja Deus, passou o mar vermelho, Deus já começou a dar estatuto. Glória a Deus. Assim como Jesus deu estatuto para nós. Porque o povo saiu do Egito tudo na vaidade, na idolatria. Então Deus começou. Glória a Deus. E hoje, lamento, mas as igrejas estão mesma coisa do mundo. Glória a Deus. A vaidade está entrando dentro da igreja. A idolatria está entrando dentro da igreja. Glória a Deus. Êxodo 15. Versículo 26, vamos ler, louvado seja Deus. Versículo 26. Versículo 26. Disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto perante seus olhos, e deres ouvidos a seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade das que enviei sobre o egípcio virá sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Glória a Deus, aleluia. Então Deus já começou a colocar os mandamentos, colocar os seus estatutos, mas o povo, hoje a palavra de Deus também está sendo pregada dentro da igreja, mas o povo não está dando ouvido. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não está dando ouvido. Só está pegando o quadrado. E a Bíblia diz, Deuteronômio 8, versículo 4, louvado seja Deus, diz: nem só de fome viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. A Bíblia nos ensina
A cada dia, ela nos ensina o caminho correto, mas nós passa despercebido. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Ele nos ensina, mas hoje a igreja, louvado seja Deus, muitos estão dentro da igreja, glória a Deus. É triste falar, mas eu tenho que falar. Muitos estão dentro da igreja com o espírito do mundo. Buscando a sabedoria humana. Buscando estudos e mais estudos. Para chegar na igreja e pregar bonito. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus nos diz, 1 Coríntios 2, versículo 12. Glória a Deus. Vamos ver, irmão, entender bem a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Primeiro Coríntios 2, 12. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Para que saibamos que o Deus nos tem dado gratuitamente coisas que também falamos, não com palavras ensinadas com sabedorias humanas, mas com as que o Espírito ensina, acomodando coisas espirituais como a espirituais. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz, Tiago 1, versículo 5, ele nos diz: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que gradualmente será dado e não lance do rosto de terra. Mas muitas vezes, louvado seja Deus, muitos não têm o Espírito Santo, têm o Espírito do mundo. Vê o irmão pregando ali e fala, eu quero ser melhor do que ele, mas não consegue porque não tem o Espírito de Deus, não quer levar os estudos. Por isso hoje está acontecendo muito, quase que nada dentro das igrejas. Porque estão pregando pelo Espírito, pela carne, não pelo Espírito de Deus. Estão pregando para agradar a igreja, mas está desagradando a Deus. Em nome do Senhor. Às vezes nós agrada o irmão, agrada a irmã, mas desagrada a Deus. Glória a Deus. Nós temos que buscar o entendimento de Deus, a sabedoria de Deus, os dons da palavra. Louvado seja Deus. Para que Deus venha nos esclarecer, para que nós possamos transmitir para a igreja. Glória a Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Porque a palavra de Deus nos diz, glória a Deus,
A sabedoria humana, ela é diabólica. Aleluia. Não é a sabedoria que vem do alto, como está escrito assim. Então nós temos que buscar a sabedoria que vem do alto, não a sabedoria de livros, que a palavra de Deus nos diz. Muitos gostam de que tem 6 ou 7 escrituras, né, pastor? Tem várias escrituras. Não é só essa aqui não, viu? Tem 6 ou 7 escrituras. Vamos ver lá, 2 Pedro 3. Glória a Deus. Eu vou encerrar já, por favor. Não, pressa não. Faz. Assina aí. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Pedro 3, versículo 16. Também em todas as Escrituras, falando nelas, essas coisas, entre elas há alguns difíceis de entender, as quais os ignorantes e inconstantes disturbam, como também as demais escrituras, para a sua própria perdição. Glória a Deus. Porque prega muito bonito, mas o Espírito Santo está longe. Glória a Jesus. Fala bonito, mas o Espírito Santo está longe. No versículo 17 diz assim que vós, ó amados, sabendo isso, de antemão, guardai-vos, não ocorra que, arrastado pelo erro dos inimigos, caia em vossas firmezas. Glória a Deus. Então, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Vamos buscar sabedoria que vem do alto. Glória a Deus. Vamos buscar entendimento de Deus para que Ele venha nos ensinar. Glória a Deus. Porque tem muitas igrejas aí, se você não tiver o doutorado, não tiver o curso, tem que ter curso. Glória a Deus. Senão você não pode ser pastor. Glória a Deus. Mas quem unge é Deus, não é o homem. Muitos estão sendo ungidos, louvado seja Deus pelo homem, não por Deus. Glória a Deus, é verdade. E não vou falar pouco, não vou falar muito. 80% dos pastores estão sendo ungidos pelo homem. Faz um curso aí, tem a faculdade, tu tem a faculdade. Faz um curso aqui, 6 meses, daqui 6 meses você é pastor. Vai pregar lá na Argentina, vai pregar não sei aonde, não sei aonde, e o seu salário é 10 mil reais. Só isso. Glória a Deus. Eu sou um homem falho e pecador. Glória a Deus. Eu prego a palavra pelo amor da palavra de Deus. Glória. Eu não prego por um centavo. Glória a Deus. Se me convida para eu pregar, eu vou lá, não preciso, graças a Deus. Não preciso
o dinheiro para pôr gasolina no meu carro. Graças a Deus, Deus me abençoou e me abençoa. Nunca faltou, louvado seja Deus para mim. Me chama, eu vou, não preciso. Tem muitos que chegam nas igrejas. Se não me der 500 reais, eu não vou pregar. Jesus disse: ide pregar o evangelho de graça, dado de graça, porque recebeste de graça e de graça fazer a obra de Deus. Mas muitos rapazes estão dentro da igreja por interesse, por cargo. Nunca procurei cargo dentro da igreja, louvado seja Deus. Fui ungido por Deus, eu não fui ungido pelo homem. Glória a Deus. Aleluia. Vamos buscar a Deus em oração, buscar o som, buscar entendimento, discernimento. É a palavra de Deus, eu disse. Tem vários tipos de dom. Dom da palavra do conhecimento, dom da palavra da ciência, dom da palavra da sabedoria. O dom de cura, o dom de milagre, de maravilha. É isso que as igrejas precisam buscar. Ajoelhar no chão e buscar entendimento para Deus, para que Deus venha derramar as bênçãos sobre as nossas vidas. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Aleluia. A irmã aí no fundo, a irmã já é crente? Glória a Deus. É a irmã mesmo. Mas socorro. Oi? Mas socorro. A irmã já é crente? Não? Louvado seja Deus. A irmã, através da palavra de Deus, a irmã quer aceitar Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Já aceitaram Jesus? É. Louvado seja Deus. Passava o pastor, louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia.